Cícero, tô aí contigo mais uma vez, meu amigo. O que ficou definido? Pois não, Glaucio, foi rapidinho o sorteio dos mandos de campo. Vamos então confirmar aqui como é que ficaram aí as oitavas de final, já com os confrontos e quem tem o primeiro jogo como mando de campo, quem vai decidir em casa. São Paulo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo mando de campo então do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Flamengo, repetição da final do ano passado, agora nas oitavas de final. Flamengo começa jogando no Maracanã e depois então na Arena MRV o Atlético Mineiro decide aí uma vaga para as quartas de final na sua casa. O Bahia, Retrô e Bahia, na verdade Bahia e Retrô para começar, primeiro jogo na Arena Salvador, segundo jogo então em Pernambuco. Internacional e Fluminense. Primeiro jogo vai ser no Beira-Rio, em Porto Alegre, o segundo jogo no Maracanã. CRB de Alagoas e Cruzeiro, primeiro jogo no Mineirão, segundo em Alagoas, em Maceió. Vasco e CSA, primeiro jogo em Alagoas, em Maceió, segundo jogo em São Januário. Corinthians e Palmeiras, começa na Neoquímica Arena e depois então na Arena do Palmeiras vai ser a decisão da vaga para as quartas de final. E finalmente, Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo começa jogando no estádio Newton Santos e o Red Bull Bragantino decide em casa a vaga para as quartas de final. As datas bases ficaram assim: depois do Supercampeonato Mundial dos Estados Unidos, que acontece de 15 de junho a 14 de julho, o jogo de ida, data base, 30 de julho, na Copa do Brasil, primeiro jogo de ida. E o segundo jogo de volta, que decide uma vaga, então, para as quartas de final, dia 6 de agosto, é a data base. Lembrando mais uma vez, quem passar desses confrontos para as quartas de final vai receber uma premiação boa, R$ 4.740.000. E o campeão, aquele que conquistar o título, mais de R$ 100 milhões em premiação. Beijo para você, Glaucia. Um abraço para os companheiros e para o Fã de Esporte. Beijão, Cícero. Mais uma vez, muito obrigada, amigo. Atualizando, então, essa tabela de oitavas de final de Copa do Brasil. Confrontos, tudo definido. Ida e volta também já definido. Você conferiu aqui com a gente. Vamos seguir Copa Sul-Americana? Hoje de manhã também tivemos o sorteio da sequência da competição. Oitavas de final, a gente lembra que a Sul ainda tem aquele play-off, né, amigos? Então, por isso, nas oitavas, passou rapidinho ali o primeiro chaveamento, mas vamos com esse, então, para dar uma olhada. Ó, vou pontuar nos brasileiros, o Atlético Mineiro, que ainda tem esse confronto com o Bucaramanga, e pega o Godoy Cruz se passar. O Vasco, que ainda enfrenta o Del Valle, para depois enfrentar o Muxuca e Runa. Esses são os brasileiros desse lado do chaveamento. Vamos virar lá no outro chaveamento, por favor? Alianza Lima e Grêmio, para definir ainda quem pega a Universidade Católica. E temos Bahia e América de Cali para definir quem pega o Fluminense. A Mari citou em algum momento, a vida do Bahia também não foi fácil na Sula. E aí está, Mari. Pois acho que das piores combinações ali, né, para o Bahia. Eu acho que tem time para passar contra o América de Cali. Eu acho que o trabalho do Rogério possa ter dado, entre aspas, esse passo atrás em Sul-Americana, mas vejo com muita capacidade de desempenho, de desempenhar mesmo. O grupo foi muito difícil em Libertadores. Então eu vejo um Bahia que, se de fato usa essa queda para Sul-Americana como um aprendizado ali e uma oportunidade, tem condições, mas é difícil depois, né? Você enfrentar um Fluminense, você já coloca esse jogo de playoffs que já que já é muito ruim, pior do seu calendário, né? Porque daí você já não tem descanso já mesmo. Tem mais 2 datas. Exatamente. E aí você, na sequência, já pega o Fluminense. Então, acho bem pesado o caminho do Bahia. Aqui desse lado, acho que é o principal confronto, né? Tudo bem que acho que a vida do Grêmio também não é lá tão tranquila, mas esse enfrentamento com a Alianza Lima talvez dê mais trabalho do que a sequência, Breilha. O Alianza Lima, que vem da pré-Libertadores, eliminou o Boca, mas na fase de grupos acabou sofrendo ali, fez até contra o São Paulo, bons jogos, mas não conseguiu passar. Mas vejo que o Grêmio tem, até por esse momento de recuperação, tem condição de passar com a Universidade Católica, um adversário mais traiçoeiro, né? No ano passado também ficou em primeiro no grupo do Cruzeiro, esse ano repetiu a dose, mas ainda assim o Grêmio é favorito. Tem o lado de lá também, família, para a gente repassar e falar dos brasileiros nessa sequência de Sul-Americana. Bora lá.
Estão buscando, estão Virando buscando. Tá chegando, chegou. Cadê os nossos brasileiros? Aí não temos dúvidas, né, sobre os brasileiros. Aí acho que também... Até porque o Vasco pega o Del Valle num outro momento do próprio Del Valle. Né? Mas ainda assim é difícil. Ainda assim é o Del Valle. Ainda assim é o Del Valle. Tem altitude, tem Quito. Então, se o Vasco deu alguma sorte na Copa do Brasil, pegando o adversário de Série C, ela se evaporou completamente na Sul-Americana, porque pega o Del Valle, que é um dos piores adversários vindos da Libertadores, tem, na história recente do futebol, tem muito mais casca em competição sul-americana do que o Vasco. Recentemente, 2022 foi campeão, em 2023 foi campeão, mas depois, se o Vasco consegue passar... Tem o Mushuki Runa, que por mais que não tenha esse nome, nem de Vasco, nem de Del Valle... A grande surpresa do... E fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. No grupo do Cruzeiro, venceu o Cruzeiro no Mineirão com autoridade. Então, um time que difícil de ser batido. Então, o Vasco não teve muita sorte nesses dois confrontos. O possível com o Mushuki Runa e, sobretudo, contra o Independiente Del Valle. E a ver como esse trabalho do Diniz chega também a essa altura, né? Porque, de fato, tem aquele primeiro momento, a gente vê já um Vasco mais desenvolvido com o trabalho do Diniz, mas ainda é um início de trabalho, né? Até chegar esse confronto, projetando lá para... A sequência também não é fácil, adiante, não, passando. E o Galo com o Bucaramanga, para enfrentar o Godoy Cruz na sequência. Um Galo que a gente sabe que tem mais potencial do que os seus adversários. Acho que sim. Acho que não tem tanta história por aí. Acho que, assim, é torcer para o Atlético não complicar a partida, mas acho que é mais time, sim, para poder passar, tanto em playoffs quanto depois avançando. Também oscilou muito esse Galo esse ano já, né? Também ainda. E aí você vê nesse momento os confrontos da Copa do Brasil. E agora vou falar para vocês, o primeiro time que eu falar vai decidir em casa. Vamos lá, pedaço por pedaço. Atlético Paranaense e São Paulo. O jogo vai ser decidido lá na Liga Arena. Atlético Mineiro e Flamengo, Arena MRV. Retrô do Pernambuco e Bahia, não sei qual é o nome do estádio, mas vai ser lá em Pernambuco a decisão. Fluminense e Internacional no Maracanã, que vai ser decidido a segunda partida. CRB e Cruzeiro lá no estádio Rei Pelé. Isso mesmo, o Cruzeiro vai decidir fora de casa com a equipe do CRB, que eliminou o Santos de Neymar. O Vasco da Gama, né, que sofreu para passar da equipe do Operário, vai decidir contra o CSA em São Januário. Palmeiras vai decidir no Allianz Parque, frente à equipe do Corinthians, um clássico. Rapaz, que jogo, hein, cara? Vai ser um jogo, sinceramente, desses aí, tem alguns ali que são bem equilibrados, como, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo, jogaço, Fluminense e Inter, jogaço, vamos lá, Palmeiras e Corinthians também jogaço, e Bragantino e Botafogo também jogaço. Bragantino vai decidir no estádio Nabi Abichedi. E aqui eu queria saber de vocês sobre esses confrontos, né? Eu acho que, por exemplo, jogos aqui como Bahia, o Bahia eu acho que tem totais condições de classificar. Vasco e CSA, mesma coisa. Cruzeiro e CRB, também. Atlético Paranaense e São Paulo, também vejo com grande possibilidade do São Paulo passar à frente a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético vem muito mal, né? Ainda conseguiu reerguer um pouquinho ali com o Odair Hellmann, mas nada que seja brilhante, até porque a gente sabe, o Atlético caiu para a Série B, então automaticamente o investimento não é lá aquelas coisas. Palmeiras e Corinthians, jogo duro, mas por tudo que passa o Corinthians internamente, eu acho que vai dar Palmeiras. Bragantino e Botafogo, jogo duro, cara, jogo duro. Esse aí, para mim, é um dos mais equilibrados junto de Palmeiras e Corinthians, mas eu acho que vai dar para... Rapaz, difícil, cara. É porque prever agora sobre esses jogos sem saber como é que vai ser a janela, quem vai sair, quem não vai, é muito complicado, mas eu acho que o Botafogo ainda tem mais condições de passar do que o Bragantino, mas deixando bem claro, tudo vai depender do que vai acontecer nesse jogo. Em relação a Fluminense e Inter, eu acho que o Inter melhora até lá, melhora. E se melhorar, vai dar Inter. Flamengo e Atlético Mineiro, para mim o Flamengo passa sem sombra de dúvidas, porque o Atlético Mineiro é uma equipe que oscila demais
no Campeonato Brasileiro. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!